E o nosso verão amazônico, que deveria começar em maio, atrasou, mas chegou e chegou com força. E deve durar aí pelo menos 5 meses. É hora de tomar muito cuidado, especialmente com a saúde. Ficar debaixo da árvore, usar a sombrinha e até mesmo a pasta do trabalho. Qualquer coisa serve para se esconder um pouquinho do sol. Desse mês até novembro, o Amazonas será uma estação de seca. Julho, agosto, setembro já são meses bastante secos, né? E a tendência é que tenhamos um verão abaixo do que a gente conhece, ou seja, pouca chuva, muito pouca chuva. E nesse verão amazônico, estima-se que a sensação térmica na sombra seja de 37 graus. Agora, se você estiver no sol, pode passar dos 40. Por isso, é importante tomar alguns cuidados. Você se protege do sol usando roupas de mangas compridas, usando chapéus, usando óculos com lentes que têm tratamento contra a radiação ultravioleta e também adotar o cuidado de hidratar-se bem, tomar mais água nesses períodos de muito calor. Nesse período em que a exposição aos raios ultravioletas é mais intensa, a chance de contrair algumas doenças também aumenta. A mais imediata e mais aguda é a desidratação. O organismo receber menos líquido, menos água do que precisa e a pessoa pode desidratar-se e sentir-se mal, às vezes sendo necessário até recorrer ao pronto-socorro. Manaus está acima da média nacional em número de obesos, segundo dados do Ministério da Saúde. E os pacientes que precisam fazer uma cirurgia bariátrica para reduzir o peso esperam uma resposta do governo federal para que o Hospital Getúlio Vargas volte a realizar esse procedimento. Os dados mais recentes do Ministério da Saúde apontam que mais da metade da população brasileira tem níveis preocupantes de sobrepeso. E no Amazonas, a situação é ainda pior. De acordo com o Ministério da Saúde, Manaus tem o maior índice de obesos de todo o país. Mais de 23% da população tem esse problema. São 5 pontos percentuais acima da média nacional. Além disso, outros 42% dos manauaras estão acima do peso. Fábio tenta emagrecer há 10 anos e agora está nos preparativos para passar pela cirurgia bariátrica, uma operação que reduz o estômago. Já tentei vários métodos, não consegui. Agora, graças a Soan e ao Adriano Jorge, consegui essa operação para melhorar a minha vida. O procedimento atualmente é feito de graça no Hospital Adriano Jorge, na Zona Sul. O problema é que o projeto, em funcionamento desde 2012, só tem autorização para mais 11 cirurgias antes de ser interrompido. Porque é uma preocupação, nós temos uma fila de espera de mais de 400 pessoas e temos 40 pessoas já aptas a fazer essa cirurgia. Segundo a Secretaria de Saúde, nos últimos 5 anos, o governo federal investiu por ano quase R$700 mil para o tratamento contra a obesidade pelo SUS. Em breve, todo o atendimento deve ser feito no Hospital Getúlio Vargas, que depende apenas de uma autorização do Ministério da Saúde para também poder realizar a cirurgia. Então, como houveram várias mudanças na legislação do próprio Ministério da Saúde para habilitar o serviço, o Hospital Getúlio Vargas ele também já realiza esse procedimento desde 2013, só que não habilitado pelo Ministério da Saúde, né? Ele fazia com recursos do próprio hospital, né? Porém, são procedimentos de alto custo e eles acabaram não realizando mais as cirurgias bariátricas, ficando apenas com o ambulatório. Este cirurgião faz uma média de 8 cirurgias bariátricas por semana e alerta, nem todos os obesos precisam ser operados. Ele explica que antes os pacientes devem preencher uma série de requisitos para se tornarem aptos ao procedimento. Ele tem que ter tentado pelo menos 2 anos de alguma alternativa clínica sem sucesso, tem que ter um índice de massa corporal a gente chama de IMC acima de 40, ou seja, 45 quilos acima do peso ideal. Aline chegou perto da morte 2 vezes em menos de 60 dias. Na época, ela pesava quase 30 quilos a mais. Ela escolheu mudar de vida sem a ajuda de um bisturi. Foram 2 anos de muito sacrifício, até que finalmente conseguiu manter uma rotina bem mais ativa e saudável. O médico chegou para mim e disse que eu precisava
tinha duas opções, ou viver ou morrer. Então, eu optei em viver. E aí mudei, tive uma mudança de vida radical, para perder peso, para me alimentar melhor, para fazer exercícios físicos. E hoje, graças a Deus, e a minha dieta e a saúde que eu tenho, eu não preciso mais nem tomar remédio para pressão. Parabéns. Outro estudo também do Ministério da Saúde mostrou que os casos de diabetes em homens cresceram 54% no país nos últimos 11 anos. Também aumentaram as mortes causadas pela doença. Há 6 anos, seu Arthur descobriu que tinha diabetes. O sedentarismo e os maus hábitos alimentares levaram ele a pesar 97 quilos. Eu era motorista, eu começava a dirigir 6 horas da manhã e só parava 7 horas da noite, quer dizer, todo tempo sentado. E quando eu saía do trabalho, eu ia direto para um bar, tomar minha cerveja, né, sentado novamente. Aí pegar aquele churrasquinho de gato, ficar vendo do barzinho. O diabetes trouxe complicações na visão e quase o deixaram cego. A consulta do SUS demorou mais de 1 ano para sair. E nessa consulta eu fui lá, disse para mim, seu Arthur, você não quer ser operado da sua vista, sua catarata está muito alta. Arthur faz parte dos números da pesquisa de vigilância de fatores de risco e proteção para doenças crônicas, feita entre os anos de 2006 e 2017 e divulgada pelo Ministério da Saúde, que aponta um crescimento de 54% nos casos de diabetes em homens no Brasil. A Federação Internacional de Diabetes, ela mesmo propõe que em 2040 a prevalência de diabetes seja em torno de mais de 642 milhões de pacientes. Na comparação com outras capitais, os homens de Manaus apresentaram uma das maiores taxas de diagnóstico médico de diabetes, 113,5%. O estudo também apontou crescimento de 43,6% no número de mortes, saindo de 586 para 842 no ano passado. E o que é assustador é que muita gente ainda não tem o diagnóstico da doença e muitos diabéticos que até sabem que tem o diagnóstico da doença, elas não procuram tratamento. Hoje, Arthur sabe que a boa alimentação, com os medicamentos e atividades físicas, são a receita para uma vida tranquila. Você tem que se manter sempre no exercício. Eu não fico nem fazendo exercício, eu fico brincando. Eu estou tornando o meu exercício físico numa brincadeira. Depois do intervalo, Boi Bumbá Caprichoso vence o Festival de Parintins 2018. Agora em Manaus, 7h33, a Crítica na TV volta em instantes.